Você já percebeu sombras estranhas durante a missa? Já sentiu uma presença inexplicável no momento exato em que o padre eleva a hóstia? Já viu de relance algo se movendo nas laterais da igreja, mas quando olhou diretamente não havia nada ali? Pare tudo agora mesmo, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você assiste à missa para sempre. Existe um fenômeno que milhares de católicos vivenciam, mas pouquíssimos têm coragem de falar, por medo de serem chamados de loucos, de serem ridicularizados, de serem julgados. Mas a verdade é que isso é real, é espiritual, é profundo e tem explicação. Durante a consagração, no momento mais sagrado da missa, quando o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo, coisas extraordinárias acontecem não apenas no plano físico, mas principalmente no plano espiritual. E algumas pessoas, por razões específicas que vamos revelar hoje, conseguem perceber essas manifestações espirituais. Elas veem vultos, sombras, formas indefinidas, movimentos sutis. E não, elas não estão enlouquecendo, não estão tendo alucinações, não estão inventando histórias para chamar atenção. Estão simplesmente percebendo uma dimensão da realidade que está sempre presente, mas que normalmente permanece invisível aos nossos olhos carnais. Se você já viveu isso, ou conhece alguém que viveu, ou simplesmente quer entender o que realmente acontece no mundo espiritual durante a consagração, este é o momento mais importante que você terá hoje. Desligue todas as distrações. Esqueça tudo ao seu redor. Porque nos próximos minutos você vai descobrir verdades que a maioria dos católicos nunca ouviu falar, que padres raramente explicam nos sermões, que a igreja conhece, mas não divulga amplamente. Verdades que foram reveladas através das experiências místicas de santos como Padre Pio, que viveu o mundo espiritual de forma tão intensa que conseguia literalmente ver anjos e demônios, que tinha visões celestiais durante a missa, que percebia batalhas espirituais invisíveis acontecendo ao seu redor. E quando questionado sobre esses fenômenos, sobre essas visões de vultos e sombras durante a consagração, ele deu explicações que vão te deixar arrepiado da cabeça aos pés. Antes de mergulharmos nas revelações, você precisa entender algo fundamental. A missa não é apenas uma cerimônia religiosa bonita. Não é apenas um ritual simbólico, onde lembramos o que Jesus fez há 2000 anos. A missa é o Calvário sendo renovado de forma não sangrenta. É o sacrifício de Cristo na cruz sendo tornado presente de novo, aqui e agora, neste momento, neste altar. Quando o padre pronuncia as palavras da consagração, "Isto é o meu corpo" e "Este é o meu sangue", não é apenas uma lembrança, não é apenas um símbolo, não é apenas uma representação, é transubstanciação real. O pão deixa de ser pão em sua substância e se torna verdadeiramente o corpo de Cristo, mantendo apenas as aparências de pão. O vinho deixa de ser vinho em sua substância e se torna verdadeiramente o sangue de Cristo, mantendo apenas as aparências de vinho. Isso é doutrina católica definida há séculos, confirmada por inúmeros milagres eucarísticos, onde a hóstia literalmente se transformou em carne humana e o vinho em sangue humano, analisados por laboratórios científicos que confirmaram ser tecido cardíaco humano vivo. Se isso é real no plano físico, imagine o que acontece no plano espiritual. Durante a consagração, o céu se abre. Literalmente, anjos descem, santos se fazem presentes. A própria Virgem Maria, segundo revelações de místicos, está presente em toda a missa, especialmente no momento da consagração. Mas não é só o céu que reage, o inferno também. Demônios odeiam a Eucaristia com um ódio que não conseguimos nem imaginar, porque a Eucaristia é Jesus Cristo verdadeiramente presente, e eles não suportam estar perto dele. Então, durante a consagração, acontece uma guerra espiritual intensa. De um lado, anjos protegendo o altar, santos intercedendo, a presença divina se manifestando. Do outro lado, demônios tentando perturbar, distrair, atacar os fiéis, impedir que as graças eucarísticas sejam recebidas.
E é nesse contexto de batalha espiritual invisível que algumas pessoas começam a ver vultos, sombras, movimentos estranhos. Mas por que algumas pessoas veem e outras não? Por que você pode estar ao lado de alguém na igreja e essa pessoa vê claramente uma sombra passando pelo altar, enquanto você não vê absolutamente nada? Existem razões espirituais muito específicas para isso, e vamos revelar cada uma delas agora. Prepare seu coração, porque algumas dessas revelações vão te fazer repensar completamente tudo o que você achava que sabia sobre a vida espiritual, sobre a missa, sobre o mundo invisível que existe ao nosso redor a todo momento. A primeira razão pela qual algumas pessoas veem vultos durante a consagração é que elas têm uma sensibilidade espiritual naturalmente mais aguçada. Assim como algumas pessoas nascem com o ouvido musical perfeito e conseguem identificar qualquer nota apenas ouvindo, e outras são completamente surdas para a música, também existem pessoas que nascem com uma percepção espiritual mais desenvolvida. Não é mérito pessoal. Não é porque são mais santas ou mais especiais. É simplesmente um dom natural, assim como algumas pessoas têm facilidade para matemática e outras para artes. Essas pessoas, desde crianças, percebem coisas que outras não percebem. Sentem presenças, têm sonhos proféticos, percebem quando alguém está mentindo através de uma intuição inexplicável, captam atmosferas espirituais dos lugares, e durante a missa, especialmente na consagração, quando a intensidade espiritual aumenta exponencialmente, essa sensibilidade aguçada permite que elas percebam os movimentos no mundo invisível que estão acontecendo naquele momento. Veem vultos porque realmente há entidades espirituais presentes, tanto do bem quanto do mal, e seus sentidos espirituais naturalmente desenvolvidos conseguem captar essas presenças, mesmo que de forma sutil, indefinida, como sombras ou movimentos no canto dos olhos. A segunda razão é ainda mais interessante e foi revelada pelo próprio Padre Pio através de suas direções espirituais. Algumas pessoas veem vultos durante a consagração porque estão passando por um processo de purificação espiritual intenso. Deus permite que elas percebam o mundo espiritual temporariamente como parte de sua jornada de santificação. É como se o véu entre o natural e o sobrenatural ficasse mais fino para elas naquele período específico de suas vidas. Por que Deus faz isso? Para ensinar, para fortalecer, para preparar. Quando você percebe que realmente existe uma guerra espiritual acontecendo, quando você vê com seus próprios olhos que anjos e demônios são reais, não são apenas histórias da Bíblia, sua fé muda completamente de patamar. Você para de viver uma espiritualidade morna, superficial, teórica. Você começa a levar a sério a oração, a confissão, a comunhão, a vida sacramental, porque você viu que o mundo espiritual é real, que as batalhas são reais, que as consequências são eternas. Padre Pio atendia muitas pessoas que vinham até ele assustadas porque começaram a ver vultos durante a missa. Ele as tranquilizava dizendo que isso era temporário, que era Deus permitindo que vissem para que crescessem espiritualmente e que quando a lição estivesse aprendida, quando a purificação estivesse completa, a percepção voltaria ao normal. Mas essas pessoas nunca mais seriam as mesmas. Teriam visto demais para duvidar. Teriam percebido demais para serem indiferentes. A terceira razão é talvez a mais assustadora, mas também a mais importante de entender. Algumas pessoas veem vultos especificamente escuros, sombrios, perturbadores durante a consagração porque estão sendo atacadas espiritualmente naquele momento. O demônio odeia quando alguém vai à missa, odeia ainda mais quando alguém vai comungar, e odeia infinitamente mais quando alguém está recebendo graças poderosas durante a consagração. Então ele ataca, tenta assustar, tenta fazer a pessoa sair correndo da igreja, tenta plantar medo, pânico, a sensação de estar enlouquecendo. Padre Pio explicava que quando uma pessoa está crescendo espiritualmente, quando está se aproximando verdadeiramente de Deus, quando está prestes a receber uma graça extraordinária,
o demônio intensifica os ataques para tentar impedir. E um dos ataques mais comuns é tornar-se parcialmente visível, aparecer como vulto, como sombra ameaçadora, justamente no momento mais sagrado da missa. O objetivo é duplo. Primeiro, assustar a pessoa e fazer com que ela associe a missa com medo, com experiências negativas, para que ela pare de ir. Segundo, distraí-la completamente do que está acontecendo no altar. Fazer com que, em vez de estar adorando Jesus, presente na Eucaristia, ela esteja com medo olhando para os cantos da igreja procurando as sombras. É um ataque calculado, inteligente e, infelizmente, muitas vezes, bem-sucedido. Quantas pessoas param de ir à missa porque tiveram experiências assustadoras que não conseguem explicar? Quantas param de comungar porque começaram a ver coisas estranhas e acharam que estavam sendo punidas? O demônio usa o medo como arma e vence quando consegue afastar as pessoas dos sacramentos. Mas tem uma quarta razão que é exatamente o oposto da terceira, e essa é absolutamente linda. Algumas pessoas veem vultos luminosos, presenças pacíficas, movimentos suaves e reconfortantes durante a consagração, porque estão vendo anjos, estão percebendo os seres celestiais que sempre estão presentes na missa, mas que normalmente permanecem invisíveis. E por que Deus permite que vejam? Geralmente porque essas pessoas estão passando por um momento muito difícil e precisam de um sinal concreto da presença divina para não desistirem da fé. Ou porque estão prestes a receber uma missão especial e Deus quer fortalecê-las, mostrando que elas não estarão sozinhas, que haverá auxílio angelical. Ou simplesmente porque Deus, na sua misericórdia infinita, quis presentear aquela alma com um vislumbre do céu, com uma experiência mística que marcará para sempre sua vida espiritual. Padre Pio contava que muitas vezes, durante a consagração, ele via seu anjo da guarda ao lado direito do altar, visivelmente adorando a Eucaristia. Via também anjos rodeando os fiéis que estavam em estado de graça, protegendo-os. E, ocasionalmente, via anjos afastando demônios que tentavam se aproximar de determinadas pessoas durante a comunhão. Essas visões não eram raras para ele, aconteciam quase diariamente, porque sua percepção espiritual era extraordinariamente desenvolvida. Mas ele ensinava que qualquer católico pode ocasionalmente ter vislumbres dessas realidades espirituais, especialmente durante a consagração, quando o véu entre o céu e a terra fica mais fino. Existe ainda uma quinta razão que pouquíssimos conhecem. Algumas pessoas veem vultos durante a consagração porque há almas do purgatório presentes naquela missa. A Igreja sempre ensinou que as almas do purgatório se beneficiam imensamente das missas rezadas por elas, que a missa é o sufrágio mais poderoso que existe para aliviar seus sofrimentos e acelerar sua entrada no céu. Mas o que poucos sabem é que essas almas muitas vezes se fazem presentes durante a missa, especialmente durante a consagração e durante a comunhão. Elas vêm buscar as graças, absorver os méritos do sacrifício eucarístico oferecido em seu favor. E algumas pessoas com sensibilidade espiritual conseguem perceber essas presenças. Geralmente não são vultos assustadores, são presenças discretas, quase imperceptíveis, como se houvesse alguém ali, mas você não consegue definir exatamente onde nem quem. Padre Pio via constantemente almas do purgatório durante a missa. Elas vinham até ele pedindo orações, pedindo missas, agradecendo pelas missas já oferecidas. E ele sempre recomendava: se você perceber uma presença assim durante a missa, não tenha medo. Ofereça aquela missa pela alma que está ali. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria pela libertação dela. Você estará fazendo uma obra de misericórdia extraordinária e aquela alma lhe será eternamente grata, intercederá por você no céu quando for libertada. Agora que você conhece as 5 razões principais pelas quais algumas pessoas veem vultos durante a consagração, precisa saber como discernir qual tipo de vulto você está vendo, se é manifestação angelical, demoníaca ou presença de alma do purgatório. E mais importante ainda, precisa saber como reagir em cada caso,
porque a forma como você reage pode determinar se aquela experiência vai te fortalecer espiritualmente ou te prejudicar, se vai te aproximar de Deus ou te afastar dos sacramentos. Vamos começar aprendendo a discernir. Se o vulto que você vê durante a consagração traz paz, mesmo sendo algo inesperado e fora do comum, se você sente uma tranquilidade interior, uma sensação de proteção, de estar sendo cuidado, provavelmente é manifestação angelical ou presença de santo. Os anjos e santos nunca causam medo verdadeiro nos filhos de Deus. Podem causar espanto inicial, admiração, surpresa, mas não terror, não pânico, não angústia. A presença deles é pacificadora mesmo quando é intensa. Você pode ver um vulto luminoso ou sentir uma presença forte, mas seu coração fica em paz. Esse é o sinal principal. Além disso, vultos angelicais geralmente aparecem perto do altar, não nos cantos escuros da igreja. Aparecem durante os momentos mais sagrados da missa, especialmente durante a consagração e durante a bênção final. E após a experiência, você se sente fortalecido, encorajado, com vontade renovada de crescer espiritualmente, de rezar mais, de viver melhor sua fé. Por outro lado, se o vulto traz perturbação, medo irracional, sensação de ameaça, se você sente seu coração disparar em pânico, se surge uma vontade súbita de sair correndo da igreja, se você se sente observado de forma malévola, esses são sinais claros de manifestação demoníaca. Demônios sempre causam perturbação. Sempre trazem confusão, medo, angústia. Os vultos demoníacos geralmente aparecem nos cantos, nas sombras, nas laterais da igreja. Parecem tentar se esconder, mas ao mesmo tempo querem ser notados para causar medo. São sombras densas, escuras, às vezes com formas vagamente humanoides, mas distorcidas, perturbadoras. E após a experiência, você se sente exausto, com medo de voltar à igreja, questionando sua sanidade, querendo evitar a missa. Isso é exatamente o que o demônio quer. Se você está vivendo isso, precisa urgentemente buscar direção espiritual com um padre que entenda de batalha espiritual. Não enfrente sozinho. A igreja tem recursos poderosos contra ataques demoníacos: confissão frequente, comunhão fervorosa, água benta, medalhas de São Bento, consagração a Nossa Senhora, orações de proteção e, em casos mais graves, orações de libertação ou exorcismo. E quanto aos vultos que são almas do purgatório? Esses geralmente não causam nem paz nem medo. Causam uma sensação neutra, quase melancólica. É como perceber que há alguém necessitando de ajuda, mas sem conseguir identificar claramente quem ou onde. Você pode sentir uma presença discreta, uma sensação de que não está completamente sozinho, mesmo estando sentado em um banco vazio. Pode ver de relance algo se movendo, mas quando olha diretamente não há nada. Pode sentir um ar de tristeza no ambiente, uma súplica silenciosa. As almas do purgatório não querem assustar, querem apenas ser lembradas, rezadas, ajudadas. Elas sabem que não podem mais fazer nada por si mesmas, dependem completamente das orações dos vivos. Então, quando conseguem se fazer perceber durante uma missa, é um pedido desesperado e humilde de socorro espiritual. Se você sente que pode estar percebendo uma alma do purgatório, a resposta é simples e poderosa. Ofereça aquela missa por ela. Mentalmente, durante a consagração, diga: Jesus, ofereço os méritos infinitos deste santo sacrifício pela libertação da alma que está aqui presente, seja quem for. Aplica teu precioso sangue sobre ela, alivia seus sofrimentos, acelera sua entrada no céu. Essa oração, feita com fé durante a missa, tem poder extraordinário. Padre Pio garantia que uma única missa bem assistida e oferecida tem mais valor para libertar almas do purgatório do que anos e anos de outras orações. Agora você precisa saber como se proteger espiritualmente quando percebe vultos durante a consagração, especialmente se são manifestações negativas, demoníacas. Primeiro, não entre em pânico. O demônio quer que você entre em pânico.
quer que você fuja, quer que você se desespere. Não dê a ele essa vitória. Respire fundo e lembre-se: você está na missa, no lugar mais seguro do mundo espiritualmente. Jesus está presente no altar de forma real, verdadeira, substancial. Nenhum demônio tem poder sobre você quando você está sob a proteção da Eucaristia. Segundo, faça mentalmente ou em voz baixa o sinal da cruz. O sinal da cruz é arma poderosíssima contra forças demoníacas. Demônios odeiam a cruz porque ela representa a derrota deles, representa o sacrifício de Cristo, que destruiu o poder do inferno. Terceiro, invoque proteção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essa simples invocação traz a presença do maior guerreiro celestial, o príncipe dos anjos que expulsou Lúcifer do céu. São Miguel não hesita nem um segundo em proteger um filho de Deus que o invoca sinceramente. Quarto, concentre-se no altar, no que está acontecendo ali. Não fique olhando para os cantos procurando os vultos. Olhe para a Eucaristia. Adore Jesus presente. Quanto mais você focar nele, menos poder as manifestações demoníacas terão sobre você. Quinto, aumente sua vida sacramental. Confesse-se mais frequentemente. Comungue sempre que possível em estado de graça. Reze o terço diariamente. Use água benta em casa. Carregue uma medalha de São Bento. Consagre-se a Nossa Senhora. Essas práticas criam uma blindagem espiritual poderosa que dificulta enormemente ataques demoníacos. Padre Pio viveu experiências intensíssimas com o mundo espiritual durante a missa. Ele via batalhas angelicais acontecendo ao redor do altar. Via demônios tentando desesperadamente impedir que as graças eucarísticas alcançassem os fiéis. Via anjos distribuindo essas graças como luzes descendo sobre as pessoas. Via santos presentes intercedendo. Via Nossa Senhora chorando quando percebia que alguém ia comungar em pecado mortal. Via Jesus na hóstia olhando diretamente para cada pessoa que se aproximava da comunhão. Essas visões não o distraíam da missa. Pelo contrário, tornavam a missa ainda mais real, mais profunda, mais transformadora para ele. E ele ensinava que mesmo pessoas comuns, que não têm essas visões constantemente, podem ocasionalmente ter vislumbres dessas realidades espirituais, especialmente em momentos de grande fervor, de grande necessidade, ou quando Deus quer ensinar algo específico. O importante é não buscar essas experiências como se fossem entretenimento espiritual. Não vá à missa querendo ver vultos, querendo ter experiências místicas. Vá à missa querendo encontrar Jesus, adorá-lo, recebê-lo, ser transformado por ele. Se Deus permitir que você perceba o mundo espiritual, agradeça e use essa experiência para crescer. Se Ele não permitir, não fique frustrado, porque a fé verdadeira não depende de ver, depende de crer mesmo sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Jesus. E tem algo crucial que você precisa entender. Ver vultos durante a consagração não te torna mais santo, não te torna mais especial, não te torna mais amado por Deus. São apenas experiências que Deus permite por razões específicas no seu plano para aquela alma naquele momento. A verdadeira santidade está em viver os mandamentos, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em rezar diariamente, em frequentar os sacramentos, em praticar as virtudes, em combater os vícios. Você pode passar a vida inteira sem nunca ver um único vulto e ser infinitamente mais santo do que alguém que tem visões diárias, mas vive em pecado. Padre Pio via coisas extraordinárias, mas o que o tornou santo não foram as visões. Foram as 50 e tantas mil confissões que ele ouviu, foram as 20 horas diárias que ele rezava. Foi a obediência radical mesmo quando perseguido injustamente pela própria igreja. Foi o amor com que ele tratava cada pessoa que o procurava. As experiências místicas eram consequência da santidade, não causa dela. Então, se você nunca viu vultos durante a missa, não se sinta inferior, não se sinta menos abençoado. Continue indo à missa com fé, com devoção, com amor.
Continue comungando dignamente. Continue crescendo espiritualmente. E se Deus quiser te dar alguma experiência especial, Ele sabe o momento certo. Mas se você já viu ou está vendo vultos durante a consagração, agora você sabe o que fazer. Discirna a origem. Se for angelical, agradeça e deixe que a experiência te fortaleça. Se for demoníaca, não tenha medo. Proteja-se usando os recursos que a igreja oferece e busque direção espiritual. Se for alma do purgatório, ofereça a missa por ela e reze pela sua libertação. E em todos os casos, mantenha o foco principal onde deve estar, em Jesus Cristo verdadeiramente presente na Eucaristia, no altar, esperando para te transformar, te curar, te santificar, te levar para o céu. A missa é o céu na terra. É o Calvário renovado. É o maior milagre que acontece diariamente em milhares de altares ao redor do mundo. E quando você entende a profundidade disso, quando você percebe que realmente há um mundo espiritual invisível operando intensamente durante cada missa, sua forma de participar da liturgia muda completamente. Você não vai mais por obrigação, vai por privilégio. Não assiste distraído, assiste atento. Não comunga mecanicamente, comunga fervorosamente. Porque você sabe que está participando de algo que anjos desejam contemplar, que santos veneram, que demônios odeiam, que almas do purgatório imploram. Você está no centro da batalha espiritual mais importante do universo, a batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno. E Jesus está te dando as armas para vencer essa batalha, especialmente através da Eucaristia, do seu corpo e sangue que te fortalecem, te purificam, te santificam. Não desperdice esse presente extraordinário. Não trate a missa como rotina entediante. Viva-a como o que realmente é, encontro com o Deus vivo que te ama infinitamente e quer te levar consigo para a eternidade bem-aventurada.